A promessa e seu cumprimento. Lição 2. Textos bíblicos: João 14, 16, 17, Atos 2, 32 e 33, João 4, 13 e 14, João 7, 37 ao 39. Verdade central: Deus promete rios de águas vivas para saciar a sede espiritual das pessoas. Nos versículos abaixo, observamos que Jesus prometeu o dom do Espírito Santo. Depois, em Atos 2, constatamos o cumprimento daquela promessa. João 14, 16, 17. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Atos 2, 32, 33, versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. O Consolador prometido. Jesus orou ao Pai para enviar outro Consolador que estivesse sempre conosco, e ele derramou o Espírito Santo que tem estado entre nós desde então. Agora, já não é questão de o Pai dar seu Espírito a alguém, mas sim de o recebermos. Note as palavras de Cristo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ao reconhecermos o Espírito, ao recebermos o Espírito Santo, receberemos o Senhor, uma pessoa e não alguma influência impessoal. Já ouvimos irmãos dizerem: recebi o batismo. Na realidade, porém, não receberam o batismo, mas o Espírito Santo. Outros afirmam: sou cheio do batismo. Mas não é assim. São cheios do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Receber o Espírito Santo é mais do que uma experiência. Uma personalidade divina passa a habitar em nossa vida. Geralmente ficamos tão ocupados com uma experiência exterior que deixamos de perceber a realidade da presença do Espírito Santo habitando em nós. Se recebemos sua plenitude, devemos estar conscientes desta presença a todo momento, a não ser quando estivermos dormindo. Não temos necessidade de depender da lembrança de alguma vivência anterior na igreja. Todos os dias, o Espírito Santo deve tornar-se cada vez mais real e precioso para nós. A promessa é para os que creem. Note também que a plenitude do Espírito Santo não é para os pecadores, mas para os cristãos. Referindo-se à plenitude do Consolador, Jesus ponderou o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, em João 14, 17. O mundo pode receber a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. As pessoas podem receber o Salvador e nascer de novo, mas é preciso renascer antes de receber a plenitude do Espírito Santo. Para ilustrar esse fato, Cristo ensinou em Mateus 9,17: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, mas deita-se vinho novo em odres novos. Naquele tempo, o vinho era armazenado em uma espécie de saco de couro. Nas Escrituras, o vinho tipifica o Espírito Santo. O mestre disse, portanto, que o Consolador não poderia ser dado em sua plenitude, a não ser que a pessoa se transformasse em uma nova criatura. De outra forma, como o Senhor indicou, se um vinho novo fosse colocado em odres velhos, estes iriam romper-se. Logo, se ele colocasse o Espírito Santo em indivíduos que não tinham nascido de novo, eles, entre aspas, estourariam. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quando alguém se transforma em nova criatura, está pronto para ficar cheio do vinho novo.
Ainda com a referência ao Espírito Santo, Jesus comparou em Lucas 11:13: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Deus não é o Pai de todos. Deus não é o Pai de todos. Ouvimos falar muita coisa hoje em dia a respeito da paternidade divina e da fraternidade entre os homens. Assim, o Todo-Poderoso seria o Pai de todos nós, e deste modo seríamos todos irmãos. Entretanto, isso não é verdade. Jesus criticou os fariseus, membros da seita mais rigorosa da religião judaica. Vós sois do diabo, que é vosso pai. João 8:44. O Altíssimo é o Pai somente daqueles que nasceram de novo. Para estes, o Senhor tem a dádiva da plenitude do Espírito Santo. Venha e beba. João 4:13, 14. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A água referida nos dois trechos bíblicos citados simboliza o Espírito Santo. Note que duas experiências diferentes são referidas. Primeiro, a mulher à beira do poço em Samaria. Cristo disse: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Neste versículo, nosso mestre falava sobre o Espírito Santo no ato da regeneração ou salvação. O Espírito Santo é representado como uma fonte a jorrar para a vida eterna. A outra referência diz a respeito do rio de água viva, e trata-se da promessa da plenitude do Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. João 7:38. Jesus nos acena em um convite a beber até ficarmos saciados. Mas como sabemos quando já estamos cheios? Alguém pode perguntar. Vemos a resposta em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ser cristão é tão simples como Jesus ensinou. Venha e beba. Depois, continue bebendo até transbordar. Quando isso acontecer, você começará a falar em outras línguas. E isso é o sinal ou evidência de ter sido cheio. Texto para memorizar. Se alguém ter sede, que venha a mim e beba. João 7, 37.